Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa segunda aula de Geografia Bíblica 1. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Amém, boa noite, graça e paz. Boa noite. É com muita alegria que a gente está aqui estudando essa matéria tão maravilhosa que nos enche de alegria de saber que Deus se revelou a um povo em um lugar e ali tem toda a história da revelação naquele povo, naquela região. Hoje nós estaremos trabalhando sobre as nações cananeias e os povos vizinhos de Israel. Estaremos trabalhando no capítulo 2 e no capítulo 3 do pastor Enéas Tonini. E eu quero de antemão também já dizer para os meus irmãos que eu estarei utilizando aqui o material do professor Gilmar Vargas, o seminário da FAECAD. Ele tem uma aula que ele deu sobre geografia e arqueologia do Antigo Oriente Próximo, e eu achei maravilhosa essa aula, como ela está aberta no YouTube. Eu peguei emprestado as imagens, mas eu estou dando os créditos aqui, já inclusive mandei tanto essa aula como uma outra aula no nosso grupo de WhatsApp, para enriquecer os irmãos. E como ele fez uma síntese muito boa, eu tomei a liberdade, já que está público, de pegar as mesmas fotos e publicar aqui para vocês, para poder fortalecer. Eu quero hoje ler um pouco também do livro-texto, né, do pastor Enéas Tonini, que é o nosso querido pastor, pelo qual nós estamos nos baseando aqui, essa matéria, né, a geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, e a gente vai estar estudando, então, hoje, como eu disse para vocês, no capítulo 2 e no capítulo 3. Tá bom, meus irmãos? E agora, eu quero ler com os irmãos um texto bíblico, como é costume, né? Na aula passada, nós fizemos uma aula introdutória, eu fiz uma apresentação bem breve do crescente fértil, daquilo que nós chamamos como crescente fértil, aonde se dá, né, é onde esse palco de toda a revelação bíblica, e não somente a revelação bíblica, mas muitos acontecimentos históricos. E graças a Deus, meus irmãos, hoje com o advento da internet, a gente pode se alegrar tanto com tanto material bom, com tantos vídeos maravilhosos, com estudos. Então, olha, fico muito feliz porque hoje a gente pode passear, e como eu falei na última aula, né, a gente pode estar viajando, né, não somente pelos livros e pelas aulas. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, né, ó, eu tenho com muito carinho essa obra, que é a Palestina Ilustrada, Biblioteca de Educação Religiosa. Eu, inclusive, coloquei, né, sobre uma capa de plástico para preservar, porque eu comprei de um pastor que estava se desfazendo, infelizmente, da sua biblioteca, ele estava vendendo, e eu fui comprando vários livros. Percebam, ó, antigamente, se estudava nos seminários, você tinha que ter um livro como esse. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Palestina, né? Então, eu pus essa capa de propósito, aqui está até o nome do pastor, pelo qual eu comprei, e era as ilustrações eram dessa forma. Ou seja, percebam, né? Muito precário. O pastor Enéas Tonini, na época que ele escreveu esse livro dele, ele foi para Israel durante várias vezes. E antigamente, mesmo depois que você tinha a possibilidade, né, de fazer uma viagem, para você fazer uma edição de um livro com fotos boas, podem ver que na primeira edição do pastor Enéas Tonini, aqui nessa obra, as próprias imagens são fotos simples, né? Gravuras simples, porque assim era o estudo antigamente. No máximo, nós tínhamos em aula os mapas, onde o professor ia mostrando ali em tempo real. Hoje a gente vai passear aqui, inclusive eu também quero dar crédito ao nosso irmão Tomé, aluno da casa, que nos ajudou criando
colocando mapas ali no Google Earth, onde a gente vai passear de forma muito legal. Obrigado mais uma vez, viu, Tomé? Te agradeço por essa colaboração e, como eu já disse, né, antes de iniciar a nossa gravação, vai ganhar pontos extras por isso, é óbvio, porque a gente já estava trabalhando com mapas, eu diria, muito legais aqui, que eu pego tanto, né, da Bíblia Strong quanto da internet, mas agora, né, o nosso irmão Tomé deu uma enriquecida. E olha, irmãos, eu tenho ficado muito feliz porque eu tenho acompanhado alguns outros professores e quanto material bom temos, tá bom? Então, que Deus nos dê graça para que a gente hoje aprenda sobre as nações cananeias e os povos vizinhos, tá bom? Então, vamos ler Deuteronômio 7, do versículo 1 e 2, eu estarei compartilhando aqui com vocês em Kindle, e nós estaremos hoje mergulhando sobre esse assunto tão importante. Deuteronômio 7, versículo 1 e 2. Quem quiser, pode ler para nós, por gentileza. Vou ler. Por favor. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a que vais a fim de possuí-la, e te houver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus tais tiver entregue e as ferires, totalmente as destruirás, não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Até ali. Esse é um texto, eu diria, forte para nós, principalmente povo do Novo Testamento, porque nós não temos uma noção, num primeiro momento, ao ler o texto bíblico, do que eles tinham feito. É claro que depois, lendo a Bíblia, a gente tem um pouco mais de conhecimento. Mas já para eu quebrar qualquer tabu, deixa eu apresentar também aqui para vocês mais uma outra obra, que é um livro de arqueologia, que é esse daqui, que é da Imprensa Batista Regular, que, por sinal, ele é muito bom, do Unger, Arqueologia do Velho Testamento, fica aqui a indicação. Mas a matéria nossa que estamos estudando de geografia bíblica, ela, atualmente, em alguns seminários, tem sido até o tema, o módulo tem sido História e Geografia Bíblica, porque não tem como você separar a história antiga do Velho Testamento, a história bíblica, da geografia. E aí eu até acrescento que a arqueologia, e principalmente a arqueologia bíblica, a matéria de arqueologia bíblica, ela trabalha diretamente com a geografia bíblica. São matérias que se correlacionam, né? Assim como a hermenêutica e a exegese são praticamente irmãs, e a gente depois vai para outras matérias, como, por exemplo, homilética, e na homilética nós precisamos da hermenêutica e da exegese, e aí vamos para as técnicas de oratória, mas na homilética precisamos também um pouco de história da igreja, precisamos de conhecimento bíblico, doutrinário, ou seja, teologia sistemática, bibliologia. A matéria, a geografia bíblica, ela precisa muito da arqueologia e ela precisa muito também da história do Velho Testamento. E por que eu estou falando isso? Porque nesse texto que acabamos de ler, que é um texto bem forte, né, onde Deus está aqui de forma contundente, dizendo, olha, vocês entrarão, vocês conquistarão essa terra e vocês vão lançar fora todas essas nações, que são essas 7 nações, que têm nomes estranhos, heteus, girgaceus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas e mais poderosas do que tu. E vocês não vão ter piedade delas. E nós sabemos também que não eram apenas elas, depois também eram as outras nações vizinhas que estavam ali, como, por exemplo, os povos filisteus e outros povos que a gente vai aprender hoje. Mas por que Deus ele é tão contundente? Quando nós fazemos uma lição de casa em arqueologia, e nós vamos estudar um pouco a fundo, não vai dar tempo, até porque não é o tema
nosso aqui não é arqueologia, mas perceba, eu estou dando já uma pincelada. Os povos cananeus, eles eram muito idólatras, e não eram apenas idólatras, eles eram muito perversos. Na arqueologia recente se descobriu casas de cananeus, que são todos esses povos aqui, em que, junto com a fundação principal, havia crianças mortas, e não apenas mortas, mas que eram sacrificadas. Então, era uma prática comum entre os cananeus sacrificar, inclusive, crianças. Então, quando Deus faz essa denúncia, e essa palavra tão forte, dizendo, façam isso, era porque o povo de Deus aqui, nesse contexto, que é o contexto do retorno a Canaã, era como se eles estivessem sendo também juízes de Deus naquele lugar. Diante dessa fala, fica muito mais clara e evidente o quê? A compreensão do porquê Deus manda exterminar. Porque quando nós lemos a Bíblia, e como eu disse, nossa aula hoje aqui é geografia bíblica, mas eu preciso falar isso para vocês, até porque é um seminário teológico, né? Quando Deus tem palavras duras assim, é porque o cálice da ira de Deus transbordou. Nos dias de Abraão, que foram praticamente 500 anos, 400 anos antes desse episódio de Moisés, e quase 500 anos depois, no episódio de Josué, nos dias de Abraão, os cananeus já eram terríveis. Passam-se 500 anos, e ao invés de eles se arrependerem e voltarem ao bom senso, ao que é correto, eles pioraram. E agora, então, quando Deus permite que eles vão para o Egito, saiam do Egito e conquistem Canaã com Josué, eles não estavam apenas conquistando, mas eles estavam sendo o juízo de Deus sobre os cananeus. Mas já para eliminar qualquer tensão e para evitar qualquer má compreensão bíblica, eu quero lembrar o seguinte, meus irmãos, Deus não só faz isso com os cananeus, tá bom? Deus faz isso, inclusive, com o seu povo. Lembra do cativeiro assírio, tribo do norte? Deus fez isso com o seu povo. E lembra com a tribo do sul, Judá e Jerusalém, nos dias do profeta Jeremias, com a Babilônia, cativeiro babilônico? Ou seja, não é que Deus tem pesos e medidas aonde ele favorece aos hebreus, aos judeus, e ele joga raios de condenação aos egípcios. Não. Podem ver que durante séculos o povo de Deus conviveu em harmonia e até foi socorrido pelos egípcios. Mas no momento em que os egípcios começaram a querer a aniquilação do povo e a escravidão de forma injusta, aí Deus os pune. Porque no primeiro momento, qual era a palavra de Deus a Faraó e ao Egito? Deixe o meu povo ir ao deserto para me adorar. Mas eles não queriam que o povo fosse nem adorar a Deus. Por quê? Porque agora o povo não era o povo de Deus, nem o povo hebreu. Era o povo de Faraó e do Egito. Eles foram para lá como povo livre e viraram povo escravo. E agora eles queriam apenas a alforria. E Faraó não deu. E aí, então, diante dessa dureza de Faraó e dos egípcios, Deus os pune. E aí eles cedem e eles retornam. Mas podem ver que Deus ele vai lançar palavras duras a todas as nações. Peguemos, por exemplo, o livro do profeta Isaías, Jeremias e tantos outros livros, tá bom? Então, tirando qualquer tensão, para que a gente não pense que os cananeus, né, eles eram o povo amaldiçoado e o único da terra, não. Aonde há um povo em pecado, aonde há alguém irreconciliável, aonde há alguém obstinado ou rebelde, ali haverá a sentença de Deus. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá? Né? Então, hoje, falando um pouco, né, quem eram os cananeus? Quem eram os cananeus? Eu preparei aqui um slide, também de um material que eu peguei na internet, que eu vou compartilhar agora com vocês, né, porque eu achei bem interessante. A gente vai dar uma passada bem rápida nesse slide, só para mostrar um pouco quem eram os cananeus, né? Quem eles eram.
Hã? Descendente de Canaã, né? Descendente de Cã, né? É isso aí. Olha lá. Então, faça as honras para nós, Júnior. Os filhos de Noé, Sem, Sem Cã e Jafé. e os seus descendentes, né? Então, olha só, meus irmãos. Aqui, nesse material, a gente vai passar rapidamente. Olha que legal. Leia para nós aqui essa informação, Júnior, por gentileza. Mapa de 1823, de Robert Wilkinson. Ele também, a versão de 1797, aqui. Antes de meados do século XIX, era associado a toda a Ásia. Cã, a toda a Você falou aqui, Sem. Sem era associado a toda a Ásia, Cã a toda a África e Jafé a toda a Europa. Aqui, olha que interessante, meus irmãos. Aqui me entendam, tá? São estudos, né, que a gente vai procurando, e são informações. Claro, irmãos, lembremos, né, que tudo começa com Adão e Eva e os descendentes, né, de Adão e Eva. Vem o dilúvio. Inclusive, eu não sei se vocês já viram algum estudo, quando fala sobre a questão do DNA humano. Segundo os pesquisadores e cientistas, o ser humano ele tem 2 recomeços. Isso é pesquisa científica, tá, irmãos? Tanto é que eles chamam de primeira Eva e segunda Eva. Sabiam disso? Primeira Eva e segunda Eva. E isso só foi descoberto recentemente por causa da questão do genoma humano, mapeamento, né, mapeamento do genoma, questão do DNA. Então, segundo, quando você estuda, podem ver que hoje, por exemplo, aqui nessa classe, por incrível que pareça, talvez tenhamos aqui irmãos, aqui entre nós, que são descendentes de Cã, outros que sejam descendentes de Jafé ou de Sem. E nem imagina. Porque, olha só, nesse desenho aqui, ó, Sem era associado com toda a Ásia, ou seja, o semita de Sem nascem os semitas. Olha que interessante. Então, toda a Ásia aqui, segundo alguns estudiosos, eles dominaram toda essa região. Já os cananeus, toda a África. Então, você pega aqui, ó, essa aqui é o Mar Mediterrâneo. Aqui é o Mar Mediterrâneo, onde estou. Aqui seria a Palestina, Israel, onde estou marcando agora. Então, toda essa região, tanto aqui na Península Arábica para baixo, como a África, como até aqui embaixo, e nessa região, onde está em verde claro, seriam os descendentes de Cã. E já toda a Europa de Jafé. Olha que interessante. Tanto a Europa quanto o leste europeu. Olha que interessante. Essa região, tanto da Europa, como hoje seria aqui também essa região da Ucrânia, da Rússia, países eslavos. E olha, porque eu falei há pouco que possivelmente aqui, por exemplo, Tomé, seus descendentes, né? Você, até onde você sabe, você é descendente de onde? Pela parte da minha mãe, veio da Itália, região da Calábria. E o pai? Do meu pai, eu não sei ainda. Da parte da mãe do meu pai também, se eu não me engano, veio de lá da Itália também. Então, ou seja, supondo hipoteticamente que não tivesse sentido. Percebam, irmãos, aqui estamos falando, né, daquela primeira expansão. Daquela primeira expansão e do primeiro domínio. Depois vai tendo conquistas e reconquistas. Então, querendo ou não, muitas vezes, famílias que foram conquistadas e dominadas, levadas como escravos, ou seja, elas acabam tendo essa miscigenação, mas, com certeza, supondo que, de fato, a família do Tomé se preservasse lá na Europa, ou seja, seria de Jafé. Olha que interessante, né? E percebam como as características e o genoma humano, a gente tem características que se perpetuam, né? Júnior, você deve ser também Queiroz, né? Português, né, Júnior? Ou não? O meu pai, acho que tem ascendência de italiano, né?
parte do meu pai. Da minha mãe eu já não sei. Bom, Diego e Elisângela, qual que seria os antepassados de vocês? Eu não faço ideia, agora eu Pastor, fiquei não faço bem nem interessada. ideia. Mas assim, o Jonas, o pai dele é da Lituânia, Lituânia. É. Olha aí. Europa, né? Leste europeu também, né? da Rússia, né? Da parte de lá. Pois é, ou seja, mais outro de Jafé, né? Olha que interessante. Supondo, tá, irmãos, que as famílias se mantiveram ali, né? É claro, tem trocas, né? Diego, você sabe? Sei não, pastor. Não faço nem Não. ideia. Beatriz? Não. Elaine Reis, Felipe Reis? Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pessoal. Amém. É português, tanto da minha parte quanto da parte do Felipe. Joia. Então, você percebeu, eu também eu sou nordestino, né? Eu sou cearense. Os holandeses colonizam o Nordeste, então, mas o meu nome tem Alcântara e tem Menezes. Alcântara é de português. Português, E né? Menezes, alguns vão dizer que é espanhol, mas na realidade ele tem ramificação árabe. Então, talvez, se realmente tiver a ver com parte de pai, então eu vou ter a ver com o lado semita, né? Porque dos semitas vem Abraão, e Abraão é pai, né, de Ismael, que deriva-se tanto o povo hebreu quanto os árabes. Olha que interessante. Então, não sei, de repente, vai que um dia eu faço esse exame e descubro, né, que a minha origem principal é mais árabe do que, olha que, né, ou do que... Se aplica hoje, né? Hã? Hoje se aplica o semita mais exclusivamente a Israel, né? Então, mas o semita é mais a Israel, mas a gente vai ver, Júnior, que assim, os árabes também, porque quando a gente fala árabe, a gente pensa que todos os muçulmanos são árabes, né? E na realidade não. Não. Muitos muçulmanos são persas, são de outras etnias, né? Então, assim, é uma miscelânea muito grande, são africanos, né? Então, assim, mas é interessante, né, irmãos? Então, esse mapa é bem legal, e, como eu disse, e os cananeus, irmãos? Os cananeus dominaram a África. É daqui onde nasce aquela teologia errada que os negros eram amaldiçoados. Lembram que nos Estados Unidos tem muita questão da segregação racial, aquela perseguição, Ku Klux Klan, onde vem, né, o grande mártir, que é o pastor Martin Luther King, né, que fez aquela defesa quebrando essa barreira, por isso, porque já que os descendentes de Cã, o Cã foi o amaldiçoado por Noé, logo todos os cananeus são amaldiçoados, e como a maioria era de etnia negra, então eles associaram que a cor negra é uma cor amaldiçoada. Percebam, irmão, que coisa maligna. Agora eu te pergunto, irmãos, olha só que interessante. Esaú, ele era um semita. Esaú. Assim como Saul. E a Bíblia vai falar que Esaú, irmão de Jacó, ele era profano e ímpio. E o rei Saul também era outro perturbado, e era semita. Ou seja, a gente não pode ir por esse caminho doente, por causa da cor da pele, porque a gente vai ver na Bíblia, inclusive, muitas vezes o povo de Deus tendo uma miscigenação também. Podem ver que quando saem do Egito, a Bíblia vai falar que muitos egípcios saíram com o povo de Deus junto com Moisés. E a Bíblia chama-os, inclusive, de populacho. Em outras palavras, entrou na linhagem daqueles conquistadores de Canaã, egípcios. Só para vocês terem uma ideia, não foi Josué e Caleb que conquistam a terra? Pois é, Caleb. Vocês já viram algum judeu com o nome de Caleb? Não, por quê? Porque Caleb, os pais de Caleb eram também de descendências cananeu. Então ele era assim, ele era filho de Jefoné, né? Percebam só, o que é Caleb? Caleb é cão. Para o judeu isso é uma aberração, que é um animal imundo. E pode ver que na história do Velho Testamento ninguém chama Caleb, só o Caleb, né? Então, percebam como o judeu também, de certa medida, ele pratica assim
uma certa separação com relação até essa mistura. E a gente vê que a Ruth era uma moabita, a gente vai ver já já, e a gente vê que a prostituta Raabe, ela era o quê? Uma habitante de Jericó, ela era uma cananeia, ou seja, está na linhagem de Jesus. As duas, né? De passagem, dicas de passagem. Então, essa ideia de que a maldição está no pecado, tá, irmãos? E só para pontuar aqui, lembrem-se, irmãos, toda raça foi amaldiçoada quando a gente saiu do Éden, em Adão e Eva, né? Ali com Cã foi uma situação específica. Agora, a gente não pode atribuir que todos os descendentes de Cã estão amaldiçoados, porque isso é uma inverdade. Quem está na maldição é quem está no pecado. E quem está em Cristo é uma nova criatura e tudo se fez novo. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Esse mapa aí não tá faltando América aí, o continente Não, está faltando, mas aqui seria um mapa, Júnior, apenas como daquela fase inicial da origem desses três povos, logo depois, né, Depois eles vão... aí vai ter nas misturas, tá? Então, rapidamente aqui, irmãos, deixa eu continuar aqui. Então, só continuar aqui rapidamente. Olha só que interessante, né? Tem essa lista, eu já mandei para vocês, né? Os filhos de Sem, e aqui a gente vê, principalmente, aqui a gente vê Abraão, né? Olha aqui, Abraão, aqui está Naor, e aqui está Arã, que daí onde vem Ló. Podem ver que eles são irmãos. E aí vem, logo de Abraão, vem quem? Isaac, e toda a história bíblica, e Ismael, que nascem os árabes. Ou seja, essa expressão povo semita vem por causa de Sem. Então, todos esses povos eram povos semitas. Tá bom? É claro que se perdurou na história por causa da revelação esse nome como um atributo ao povo judeu, tá bom? E aqui vem alguns textos vão estar cão, né? Mas na realidade outros colocam cão com M, tá? E aí vem, né, os descendentes de Cã e os descendentes de Jafé, como a gente viu há pouco, tá bom? E aqui mais uma informação, né? Lê para nós, Júlio, por gentileza. Também peguei na internet. Descendência de Noé de acordo com cada um de seus filhos, tendo Sem 26 descendentes, Cã 30 descendentes e Jafé 14 descendentes, cada um com a sua língua, após a Torre de Babel, e suas famílias que se multiplicaram e geraram essas nações e países. Deixa eu dar aqui uma informação muito boa para vocês. Eu sei que eu estou fazendo aqui um preâmbulo para a gente entrar nas nações cananeias, mas isso tudo faz parte da nossa aula, isso tudo vai ser riqueza intelectual e principalmente teológica e espiritual para vocês. Da língua dos semitas, os semitas, como nós vimos, né, que eles vão principalmente ser expandidos ali por toda a Ásia, a língua deles vem o que nós chamamos hoje de língua semita. A língua dos descendentes de Jafé, que a gente disse ali, pelo menos pelo início, eles estão ali na Europa, né? E não só na Europa, mas nos estudos que eu fiz, alguns vão dizer também que os gregos, os persas, romanos, fenícios e os escitas são todos descendentes do Jafé. A língua que predomina é a língua indo-europeia, do qual deriva-se a nossa língua portuguesa, porque podem ver que o português deriva-se do latim. Então, o português, o inglês, deriva-se da ramificação da construção da língua indo-europeia. E Cã, né, que no caso estão ali naquela região da África, que são os cananeus, que são os egípcios, os núbios, os líbios, a língua deles era a língua afro-asiática. Agora, olha que interessante. Eu me recordo dessa aula, olha como é maravilhoso poder aprender com excelentes mestres. O Dr. Paulo, ele nos ensinou no seminário que os linguistas ao fazerem assim uma reconstrução para trás,
eles chegaram à seguinte conclusão, que todas as línguas se derivam de 2 troncos apenas. Ou seja, ou é indo-europeia ou são semitas. A própria língua afroasiática, ela acaba tendo uma semelhança nas línguas semíticas. Podem ver, irmãos, nós como orientais e os orientais, as línguas são muito diferentes. A maneira de se escrever, a maneira de construir o alfabeto. Então, percebam que chega-se a essas 2 bases. Qual é a conclusão que os linguistas têm e os cientistas que trabalham nessa área da gramática? Eles falam, um dia foi muito provável que se falava um único idioma. E aí a gente remete que ideia? A ideia da Torre de Babel. Tão claro, não? Ou seja, na Torre de Babel, Deus divide-os, e agora quando vem o Espírito... E aí, detalhe, Deus os divide porque eles quiseram chegar ao céu, pela arrogância humana, e agora, depois da manifestação do grande Redentor do universo em Jesus, e depois com a vinda do Espírito Santo sobre a igreja, agora, pelo poder da igreja, aquilo que estava dividido, pelo poder do Espírito Santo, agora a gente é unido, né? Podem ver que nós, como povo de Deus, somos unidos em Deus. E até recebemos recebemos um novo DNA, né? Uma nova origem, e dons, inclusive de línguas. Pode ver que a igreja primitiva foi abençoada, inclusive com o dom. Eles falavam em novas línguas, e ali não eram somente línguas angelicais, mas línguas humanas, e tinham a interpretação. Ou seja, quando o homem está na sua arrogância, Deus os divide. Mas quando nós estamos na dependência de Deus, Deus nos une, pelo vínculo do que Jesus realizou na cruz, pelo poder do Espírito, né? Então, estou dando algumas informações assim, só para enriquecer, né, a nossa aula. E leia, bom, aqui tem a fonte, né, irmãos, dessas informações, e leia para nós aqui essa última frase, Júnior, por gentileza. A genealogia de Noé no livro de Gênesis mostra como seus 3 filhos geraram toda a descendência humana após o dilúvio, sendo tradicionalmente aceito que Cã é o pai dos africanos, Sem o pai dos asiáticos, e Jafé o pai dos europeus. Cada um dos descendentes dele tinha uma família que se tornou uma nação. Essa tabela também mostra as nações descendentes de Abraão e sua família. Joia. Continuando aqui, rapidamente. Aqui também, meus irmãos, olha, leia para nós, Júnior, esse texto, por gentileza. Esse mapa com letras T e O abstrai o mundo conhecido da sociedade para uma cruz inscrita no orbe, refaz a geografia a serviço do cristão e identifica os 3 continentes conhecidos como povoados pelos descendentes de Sem, Cã e Jafé. Aqui seria tipo como se fosse uma inscrição, eu peguei apenas, eu achei interessante, né? Um pouco medieval, mostrando, claro, que era alguém cristão, né? Pode ver que tem uma cruz no meio, mostrando mais ou menos isso, ó, as descendências, né, dos asiáticos, por 100, né? Jafé dos europeus e Cã dos africanos, né? E aqui, olha aqui, esse outro mapa também, O Mundo de Acordo com os Hebreus, é um mapa de 1854. Eu achei bem interessante, ele está um pouco menor, mas se vocês olharem bem, traz a mesma coisa. Os filhos de Jafé, ou seja, Jafé aqui nessa cor praticamente rosa, né? Os filhos de Cã, aqui onde está margeando em amarelo, que aqui seria mais ou menos a África, e parte aqui da Península Arábica, e os filhos de Sem, aqui em verde, dando essa ideia, né, dos semitas, né? Eu achei bem interessante. Mais um mapa mostrando essa universalidade de pensamentos, tá bom? E aqui, meus irmãos, olha, eu achei interessante esse desenho, né? Uma ilustração de James Tissot, não sei se é assim que se pronuncia, e aí você pode chutar. Quem é Sem, Cã e Jafé aí para vocês? Né? Claro, essa é uma obra, eu achei, que eu vou dar aqui o meu pitaco, tá? Que o mais folgadão aí do meio é Cã, tá? É sobre ele que a gente vai falar hoje. Primeiro é Sem, né? Primeiro aqui deve ser Jafé, talvez.
esse mais discreto, né? Não sei quem é, mas assim, eu achei legal, né? Mostrando os 3 filhos de Noé, uma gravura, né? Só uma brincadeira, é claro, né, meus irmãos? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então vamos lá agora, vamos para o outro material. Eu quero mostrar aqui para vocês essa outra apresentação que eu peguei para trabalharmos hoje. Vamos lá. Os irmãos podem ir abrindo o livro, capítulo 2, tá? Eu estarei compartilhando aqui também o nosso livro em Kindle, né? Deixa eu abrir, inclusive, também o nosso livro. Então, aqui, os irmãos podem abrir no capítulo 2. Povos cananeus. Esse é um mapa de uma provável distribuição dos povos, tá, meus irmãos? Como se chega a essa conclusão? Pelos achados arqueológicos, pelas histórias bíblicas, aonde se fala e onde se dá endereço de cidades, de lugares, de montes, de rios. Então, tanto os historiadores quanto os arqueólogos, quanto também, né, os teólogos, historiadores de uma forma geral, vão construindo os períodos e vão preenchendo os mapas. É claro, irmãos, eu não sei se vocês já notaram que quando a gente está lendo em algumas Bíblias, os nomes eles variam um pouco. Tem vezes que a gente vê, por exemplo, numa Bíblia aparece um nome e em outra Bíblia aparece outro nome. É questões de traduções, é questões de traduções de Bíblia, de pronúncia. Então, isso faz parte, tá? Vocês já notaram alguma coisa assim? Sobre essa questão? Joia. Então, deixa eu até mostrar aqui rapidamente para os meus irmãos o que estava falando, aqui o livro, né? Estaremos trabalhando aqui no capítulo de número 2, Nações Cananeias. Como o meu livro ele é digital, né, irmãos? Então, as páginas mudam um pouco, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a gente vai fazer um mix. Vamos estar lendo o livro e vamos estar lendo o material que eu peguei do nosso querido professor Gilmar Vargas, tá bom? Então, leia para nós, Tomé, essas primeiras linhas aqui, as nações cananeias, por gentileza. James Adams aceita que a posição central de Canaã e a fertilidade do seu solo atraíram um grande número de povos que se radicou nas montanhas e nos vales de Canaã. A Bíblia, entretanto, traça a genealogia dos camitas partindo de Canaã, Gênesis 10, de 10 a 14. Um dos filhos de Cã, Gênesis 10, 6, Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e os Jebuseus, Amorreus e os Girgazeus, aos Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zamareus e Amateus. A Bíblia localiza esses povos, incluindo os filisteus e os caftorins, Gênesis 10, 14, na terra de Canaã, e com muita autoridade afirma: e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimar e Zeboim, até Lassa. Gênesis 10, 19. Nas escavações que realizou em Gezer, o arqueólogo Robert Alexander encontrou traços de uma civilização troglodita que remonta a mais ou menos 3.000 a.C. A Bíblia, entretanto, em Gênesis 10, diz que os povos mais primitivos de Canaã foram os descendentes do próprio Canaã, neto de Noé. Então, tá bom, até aí também. Então, meus irmãos, sobre essa questão, né, a gente vê o que a Bíblia afirma, nós acreditamos nas Escrituras. Percebam que agora, nesse momento, né, em que está tendo o conflito entre os judeus e os palestinos, a questão agora
deixou de ser sobre justiça, sobre o que é correto, e passou a ser sobre ideologia, né? Podem ver, se a pessoa é de uma certa ideologia, ela defende tal grupo, mesmo que ele seja terrorista. E se a pessoa é de uma outra ideologia, ela defende os judeus, mesmo que eles acabem com todo mundo. Ou seja, a gente está vivendo um momento muito curioso. Eu lembro que eu dialogava com uma pessoa que ela tem apreço pela ideologia marxista, comunista, e ela dizia assim, mas os palestinos e os árabes estavam lá há séculos. Aí eu dei risada, né, uma risadinha amarela, falei, pensei comigo. Depois eu até disse carinhosamente, olha, você precisa de ler mais a história, porque essa briga não começou agora, não. Né? A gente vai remontar, né, a 4.000 anos. E só para você ter uma ideia, o próprio Deus dá a Abraão Canaã. Ponto. Então, assim, sem entrar muito nas questões, porque até mesmo entre o próprio povo de Deus teve briga. Quando Davi edifica o reino chamado Reino de Israel Unido, logo depois vem Salomão, vem a divisão do reino, e ali há brigas entre, né, o reino do norte e o reino do sul. Nos dias de Davi também teve brigas. Por quê? Porque aqueles que eram defensores de Saul lutaram contra Davi, houve derramamento de sangue. Então, a gente tem que deixar de besteirada, né, e de ideologia, e saber que, inclusive, até mesmo entre o próprio povo de Deus, eles se matavam, quase que extirparam uma tribo de Israel. Então, assim, para a gente, né, não ficar indo nem para ideologia, nem para uma maldade, mas para a gente ser correto, né, no nosso julgamento. E outra coisa, meus irmãos, sabe essa história, né? Muitas vezes a gente vive num mundo muito romantizado. A história do ser humano é uma história de conquista, onde o mais forte domina sobre o mais fraco e o lidera. E eu sei que nós, como cristãos, sabemos que a nossa luta não é carnal, nem humana, ela é espiritual. E por isso que estamos nos preparando para pregar o Evangelho. Mas a história humana é essa história. Se amanhã um louco destruir a América e dominar sobre a América, esse louco, seja ele quem for, vai ser, quem sabe, o novo imperador do mundo. Admitamos ou não. E não me pergunte porque Deus permite algumas coisas. Esperemos que isso não aconteça. Né? Porque eu prefiro que, com todos os defeitos que a América tem, eu acredito que eles têm muito mais virtude do que defeito. Né? Do que a gente ser aí, de uma democracia ocidental, a gente passar a ser uma autocracia, por exemplo. Mas Deus é o Senhor da história. Né? É que nem essa questão dos chips, né? Rola nas internets tantas teorias das conspirações, da questão do mapeamento dos olhos, essa questão, como que é o nome? Não é da córnea, como que é o nome? Que se faz, que estavam fazendo, das íris, né? Isso. Não, porque tem que tomar... claro que a gente não vai ficar fazendo isso a troco de nada, mas as pessoas estão preocupadas, né, com a digital, né, antigamente era com código de barras, mas a gente está preocupado do pecado, a gente tem que ter medo de pecar. Isso que é o ponto. Sobre outras coisas, se a gente não estiver no pecado, a gente não vai ser iludido por Satanás, nem por nenhuma coisa errada. Né? Então, voltando ao ponto aqui. Então, essa é a terra que Deus deu a Abraão e a Canaã, né? E agora, compartilhando aqui o material para a gente mergulhar um pouco no slide. Alguma pergunta? Alguma fala? Vamos lá, meus irmãos. Deixa eu compartilhar aqui. Como eu tinha mostrado para vocês, aqui são os povos cananeus e as cidades que viviam, por exemplo, como está aqui, os filisteus. A gente vai ver já que os filisteus, eles não eram cananeus, tá bom? Então, como eu tinha dito para vocês, eu peguei esse material da internet, já compartilhei no grupo de vocês, do professor Gilmar Vargas, né, da FAICAP. Achei muito joia. Ele tem uma formação muito boa, aqui está o currículo do professor, e aqui vem uma breve história. Leia para nós aqui, Beatriz, desde conteúdo da aula, introdução.
Leia a lista aqui para nós. Os cananeus, por gentileza. 1. Os cananeus. A. Heteus. B. Girgazeus. C. Amorreus. D. Ferezeus. E. Eveus. F. Jebuseus. Somando junto com os cananeus, dão 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo cananeu acabou sendo um termo que engloba todos esses povos, tá bom, meus irmãos? É como para nós aqui, se alguém chegar e falar, vocês são americanos. Sim, somos americanos. Sul-americanos, norte-americanos, centro-americanos, todos americanos, né? Temos a característica latina pela língua, sim, por isso que é chamado América Latina, ou seja, né, temos nas Américas os indo-europeus, né, que falam inglês, e temos também os latinos, que falam, né, as línguas latinas. Então, é interessante, né? Então, assim, é como essa derivação. Aqui é Baal, o deus cananeu. Essa é um achado arqueológico. Então, quando a gente vê essa figura, é mais uma estatueta antiga, tá bom? E aqui o 2, né? Povos vizinhos. Povos não cananeus que habitavam Canaã e regiões próximas. A. Filisteus. B. Amalequitas. C. Midianitas. D. Edomitas. E. Fenícios. F. Arameus e Sírios. G. Moabitas. E H. Perizeus. Hoje eu quero trabalhar nesses materiais. E por que eu fiz a síntese de pegar aqui o material do professor? Porque eu achei que ele deu uma síntese tão boa, meus irmãos, professor Gilmar, que eu falei assim, eu vou dar as honras para ele, para o seminário dele, e vamos trabalhar fazendo um mix no livro, para a gente não ficar tão preso ao livro, para a nossa aula render, tá bom? Pode falar, Elisângela, qual é a pergunta, filha? Ô, pastor, eu queria saber se esses nomes também, todos eles têm um significado, que nem o nome de Caleb? Sim, geralmente os nomes derivam-se dos seus ancestrais, na grande maioria. É que no caso aqui a gente está falando dos nomes dos povos, né? São povos. Pode ver, cananeus vem de Cã. E esses são os descendentes. Então, geralmente, os nomes derivam-se de um grande patriarca. Por exemplo, irmã, por que o povo judeu, os descendentes de Abraão, são chamados de hebreus? Alguém sabe, irmãos? Filho de Hebe. Exatamente, exatamente. Vamos abrir, ó, Gênesis, capítulo de número 11. Abra lá a sua Bíblia. Vou até abrir aqui na Bíblia em Kindle. Gênesis 11. Onde está? Aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês e compartilhar. Gênesis 11. Pastor, mas hebreu não significa aquele que crê em Deus? Sim, é aquele que crê em Deus. Se tornou hebreu, foi adjetivado com essa qualidade. Hebreu é aquele que crê no Deus criador do céu e da terra. Tá, tudo bem. Mas, etimologicamente, a palavra hebreu tem a ver com uma outra coisa, que eu vou agora compartilhar aqui com vocês, que é isso daqui, ó, com Heber. Olha que interessante. Gênesis 11, versículo de número 14. Olha que legal. Opa. Gênesis 11, 14. Compartilhei para vocês? Ah, não, compartilhei errado, desculpe. Compartilhei o livro do pastor Enéas. Aqui. Pode ler para nós, quem achou. Olha aqui, ó. É 11, 14. Acharam? Quem quiser, pode ler. Em algumas Bíblias, estão vendo? Opa. Ok. Então, em algumas Bíblias está em hebraico, ou melhor, com Heber com H. Sim. Né? Então, poderia
o povo, os patriarcas, Selá viveu 30 anos e gerou Éber. Viveu Selá, e depois que gerou Éber, 403 anos, gerou os filhos e filhas. Éber viveu 30 anos e gerou Peleque, aí vai. E aqui chega em quem? Arã. Ou melhor, chega em Terã. Tera, né? Ou Terã, algumas versões. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. O povo de Abraão poderia chamar os teraritas, mas eu não sei te dizer o porquê foi dado esse cognome de hebreus, mas era por causa de Éber, tá bom? Descendente de Éber. Possivelmente, Éber foi uma pessoa que marcou, de alguma forma, aqueles descendentes. Quem fez aula aqui comigo vai se lembrar agora, em História Eclesiástica 2, quando nós falamos ali sobre o Reino Franco. Logo no início, um pouquinho ali no final daquilo que nós chamamos de Idade Antiga, no caso, né, na história da Igreja, tem os francos, e depois começa a Idade Média. Dos francos vem os franceses, mas temos dois povos ali, que são os merovingios e depois os carolíngios, lembra? Lembra, Júnior? Uhum. Que são dinastias, né? Uhum. Então, podem ver que muitas vezes há uma dinastia que se impera durante gerações. Sim. Então, possivelmente, o nome hebreu vem disso. Então, irmã, quando a gente vê agora, voltando à sua pergunta, irmã Elisângela, o nome, né, cananeus e os outros nomes, eles vêm de Cã, né, como a gente acabou de ver, mas a maioria das cidades recebe o nome por causa ou da região ou por causa de algum patriarca ou de alguma outra coisa, tá bom? Aí é uma pesquisa que a gente acaba fazendo um mix de arqueologia com de linguística para a gente entender um pouco, tá bom? O de Eteus, né? Eteus vem de Et, dos hititas. Exato. A grande maioria acaba sendo assim. Podem ver que na história, inclusive, né, Júnior e irmãos, os judeus. Por que judeus? Porque de hebreus viraram judeus. É bem simples. Porque quando a gente lê a história, num primeiro momento, mesmo que eles sejam descendentes de Éber, e os descendentes de Éber se tornaram, no caso, em Abraão, aquele que trouxe de volta o culto ao Deus Todo-Poderoso, ou seja, os hebreus viraram adoradores do Eterno. E ali podem ver que depois de hebreus, um novo nome que vem para eles é o quê? Israel, porque agora com Jacó e os seus 12 filhos, e eles estão ali, recebem o nome das 12 tribos de Israel, vira uma nação-estado. Então percebam que de hebreus, eles viram agora israelitas. E depois, com a divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul, qual que é o povo que sobra? Porque primeiro teve o cativeiro assírio, depois teve o cativeiro babilônico. Mas quem foi o povo que sobra? A tribo de Judá. Dali deriva-se o nome de judeus. Os judeus representam agora quem? Eles representam todos os israelitas e também todos os hebreus. Pastor, mas os judeus, era só a tribo de Judá? Não, mas a maioria eram de Judá e de Benjamim. Mas podem ver que nos dias de vários reis de Israel, quando eles eram piedosos, eles traziam seus irmãos das outras tribos do norte para voltar a cultuar o Deus de Israel. Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Irmã Miriam, quer perguntar, filha? Pode perguntar. Irmão Marcos também quer perguntar? A irmã Miriam e depois o irmão Marcos. Bem, é que ela foi dos hebreus, né? Eu imaginava que era a linguagem, que era do hebraico. Aí achava que era, por isso que era povo hebreu. Mas tudo bem. E também, naturalmente, pode ver que a língua vira a língua hebraica. Sim. Lembram que na última aula eu até mencionei para vocês que o aramaico, ele é uma língua irmã do hebraico? É dessa origem que nasce o aramaico. Dessa origem de Éber ali, a gente vai ver toda essa construção.
Por isso que era a língua diplomática. Inclusive, deixa eu fazer uma errata aqui, viu, meus irmãos? Na última aula, eu tinha falado que nos dias de Senaqueribe, os mensageiros de Senaqueribe falaram em aramaico. Não, eles falaram em hebraico. Os homens de Judá da corte disseram, não, fale-nos em aramaico para que o povo não fique com medo. Eu falei o contrário, tá? Fazendo errado. E outra errata, quando a gente estava ali no oceano, que eu falei, né, ali onde é o Havaí, eu falei ali Oceano Índico. Não, ali é Pacífico, tá? Então, se o pastor errar aqui, tá, meus irmãos? Aqui não é gravado, não é montado, é ao vivo. Então, se errar, perdoa o pastor. E a gente faz as erratas, tá bom? Vamos lá, mas e por isso também, irmã Miriam, o hebraico vem por causa do povo hebreu. É a língua deles, né? Tá bom? Diga, Tomé. Não, foi sem querer, pastor. Ah, tá bom. Opa, então, vamos dar uma pausa agora, irmãos, porque deu a hora, né? Inclusive, eu deixei no silencioso, nem tinha notado. Vou até colocar som aqui. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Eu estou indo com bastante calma, meus irmãos, porque é meu jeito de dar aula, né? E também porque o que eu mais desejo aqui para os irmãos é passar um pouco do que eu aprendi com os meus professores, que eu aprendi, né, fazendo as minhas lições de casa, com os livros, e para que a gente compreenda essa fase de uma forma melhor, porque tem vezes que a gente, vamos ser honestos, a gente vive os problemas do nosso dia a dia, a gente não tem noção de tanta coisa que aconteceu, né? A gente não tem noção de que está tudo interligado, né? Nossa vida, nossa história, os acontecimentos no mundo, né? As brigas, as guerras, e que a gente tem um dever muito grande no meio de tudo isso. Então, e que, né, o Senhor ele continua sendo o grande controlador de toda a história, sempre foi e sempre será. Nada acontece que Deus não esteja no controle. Nenhuma folha de uma árvore cai sem o consentimento de Deus. Eu não compreendo muita coisa, mas eu sei de uma coisa, o Senhor ele vai permitindo na história os acontecimentos. Com o governo dele nós vemos a provisão dele, ou ora nós vemos o juízo dele, mas uma coisa sabemos, Deus está trabalhando com os seres humanos nessa história, tanto na revelação quanto na história que ele nos deixou. Tá bom? Então eu vou ir com calma para que o livro, podem ver, hoje eu conversava com a Beatriz, né, Beatriz? Ela falou, o livro tem muitos nomes, pastor. Eu falei, não, tem. Por isso que a gente agora vai para os slides, porque por meio desses slides a gente vai estar montando e visualizando um pouco do que a gente leu, debatendo, e assim a gente acomoda esse conhecimento, porque dessa forma a gente vai servir melhor ao nosso Senhor. Tá bom, meus irmãos? Eu acho, por exemplo, nunca chegaram a uma pesquisa, um estudioso, para saber qual a língua que falava Adão e Eva? Então, Júnior, segundo, né, não é minha área, né, eu sou também um curioso sobre o assunto, não digo, né, antes ali da Torre de Babel, né, aquela geração até antes, né, qual era a língua, né, qual é essa língua única? O que eles chegam é até aqui. Podem ver que os dialetos indo-europeus se escrevem de um jeito, de uma direção, os dialetos semíticos variam, né? Uns, como é o hebraico, não sei se vocês sabem, o hebraico os livros hebraicos é de trás para frente, né? A língua hebraica é o contrário da língua portuguesa. E podem ver que os asiáticos é de cima para baixo, né? Sim. Ou seja, cada um de um jeito. Então, como que não era esse jeito, né, Júnior? Não se tem ainda, né? Mas Abraão também, né? Porque o Abraão, antes de formar a nação judaica, ele era meio cananeu, ele era pagão. Ah, não, ele era pagão, mesmo sendo um semita. Sim, mas digo assim, mas nesse período da transição dele, ele falava a língua lá do povo cananeu, o povo que... Então, como ele era semita, Júnior, a gente tem que lembrar que ele era de Ur dos Caldeus, e aí ele vai para aquilo que a gente chama que onde morre o pai dele, em Harã, né? A gente vai chegar lá já, quando eu mostrar os gráficos para vocês. Então, indiferente da língua, eu penso que ele já tinha o dialeto aramaico e o hebraico,
Mas olha só que interessante, ele era de uma cultura pagã. Alguns historiadores e arqueólogos vão falar que, inclusive, Abraão, e até teólogos, ele vem de uma família em que os seus pais eram fabricadores de ídolos. Sim. E quando Deus o diz para ele ir embora e seguir aquela voz para uma terra que ele, né, possuiria, ele abandona tudo isso. Então, ele era um pagão. Em outras palavras, mas ele não era descendente de Cã, ele era descendente de Sem. Tudo bem, e daí? Mas ele era um pagão. E pagão e meio, né? Sim. E ele tinha uma língua, acho, acadiano, que era sumério, acadiano era muito forte. Exatamente. Nessa época. E mesmo antes de Noé amaldiçoar, né, Júnior? Cã, a gente tem que lembrar que Deus destrui a geração antediluviana. Ou seja, a gente tem que lembrar que a maldição está no pecado, né? Então, aquele que se arrepende e volta para Deus, as transgressões são lançadas para trás e lá ficam, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos? A gente volta já já, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui para não ficar muito longa a nossa aula.